Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Chegamos, sextou, estamos no capítulo 3 de Jonas, último dia da semana, né, em termos de trabalho, de labuta. Graças a Deus, mais uma semana vencida, para a glória de Deus. Acredite, mesmo se algo não deu certo, essa semana foi vencida sim. Você está de pé hoje, você está se abriu os teus olhos, pôde contemplar esse dia, ainda que ele talvez não pareça tão bonito para você como de fato ele está. Ainda assim, você abriu os seus olhos e você tem a oportunidade de viver mais um dia, de ter o fôlego de vida em seus pulmões, sabe? Seu cérebro funcionando. Em nome de Jesus, eu declaro saúde mental e emocional sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, o sangue de Jesus descendo sobre as nossas cabeças. Em nome de Jesus, amém? Fica firme, meu irmão. Em nome de Jesus, que a palavra de hoje também venha aí a te confrontar e a te fazer se humilhar na presença de Deus, fazer se derramar, sabe? Que o Senhor venha trazer entendimento ao que Ele quer nos dizer no dia de hoje. E é isso, vamos começar orando, né? Já fiz aqui algumas declarações proféticas e abençoando o nosso dia, nosso final de semana, nossa vida. E que a gente continue nesse estado e com esse Espírito sobre nós. Eu comecei, não, na verdade o Espírito Santo começou, porque não era nada disso que eu ia falar. Então vamos começar orando. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, por mais um dia que se inicia, por podermos contemplar a Tua face, a Tua beleza, através de todas as coisas que há no mundo, Senhor. Através de um sorriso, de um olhar, através da natureza, através do céu, Deus, nos permita olhar para o céu e contemplar, sabe, Deus, aquilo que um dia seremos e nos tornaremos, sabe, Pai? A plenitude que o Senhor tem para os nossos corpos, a nossa vida. Sabe, Deus, em nome de Jesus, que tudo aqui é passageiro, mas que o Senhor e a sua palavra são eternas. E tudo que o Senhor falou neste livro a respeito de nós, a respeito deste mundo, se cumprirá, acontecerá, nós cremos. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe a nossa mente e o nosso coração, para ouvirmos e obedecermos, Deus, assim como leremos agora neste capítulo 3 de Jonas. Em nome de Jesus, usa a minha vida, usa a minha boca, usa a minha voz para isso, em nome de Jesus. Amém? Gente, o sol aqui tá trovando. Ai, eu vou fechar um pouco. Tá muito quente. Vamos lá. Capítulo 3 vai dizer: pela segunda vez, o Senhor Deus disse a Jonas: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Jonas se aprontou e foi a Nínive como o Senhor Deus havia ordenado. Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro e então começou a anunciar: dentro de 40 dias Nínive será destruída. Então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. E todos, desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram roupa feita de pano grosseiro, a fim de mostrar que estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive soube disso, levantou-se do trono, tirou o manto, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e sentou-se sobre cinzas. Mandou também anunciar ao povo da cidade o seguinte: esta é uma ordem do rei e dos seus ministros. Ninguém pode comer nada. Todas as pessoas e também os animais, o gado e as ovelhas estão proibidos de comer e beber. Que todas as pessoas e animais vistam roupas feitas de pano grosseiro. Que cada pessoa ore a Deus com fervor e abandone os seus maus caminhos e as suas maldades. Talvez assim Deus mude de ideia. Talvez o seu furor passe e assim não morreremos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade.
como tinha dito que faria. Véi, sério. Essa palavra, não, tipo, é surreal. É surreal. Eu fico assim, sério, ontem quando eu tava lendo... Ai, deixa eu tirar do sol, porque... Ontem, quando eu tava lendo, eu só sabia me perguntar na minha mente assim: Deus, como assim o povo abandonou os seus pecados tão rápido? Como assim? Jonas colocou ele dentro de 40 dias. Diz que a cidade, você caminhava por ela durante 3 dias. Mas Jonas, dentro de um dia, ele saiu para falar aquela mensagem e diz que aquelas pessoas, imagino eu que tenha sido no mesmo dia, elas eram terroristas, conforme a gente tinha falado antes. E elas eram, tipo, devastavam o ambiente. Ou seja, parecia não haver nenhum pingo de Deus dentro delas. Como assim aquelas pessoas se converteram tão rápido? Como assim o rei se levanta do seu trono? Eu falei, nossa, agora o rei vai falar, que é isso? Que bagaceira é essa? Que é esse homem que tá mandando aqui, falando esse tipo de coisa aqui pra minha gente? Mas ele se levanta, ele coloca roupas feitas de pano grosseiro e ele ordena que todo o seu país ore e jejue, pedindo o favor, a bênção, a graça, a misericórdia de Deus sobre eles e até os animais. Os pobrezinhos dos animais tinham que colocar uma roupa feita de pano grosseiro. Fala aqui no versículo 8. Não tô mentindo. E eu falei, Deus, isso é o que me chama a atenção no dia de hoje. Me fala, me fala, tipo, como? O que eu posso compartilhar amanhã? Como um povo, sabe, é tão rápido. Como um povo foi tão rápido, sabe? Se parecia o Senhor não tá fazendo nada antes, né? Porque a gente tem essa coisa gradativa. Mas não, eles foram assim. E hoje pela manhã, eu lendo as minhas anotações, aí eu fui ler ali e eu li um pouco sobre Jonas, né? Que eu anotei na época sobre Jonas. E aí quando eu fui orar, eu falei, Deus, mas eu ainda estou encucada. Como aquele povo se converteu tão rápido? Sabe? O que fazer? Como... E ele, né, juntando ali, unindo a minha curiosidade com o que eu tinha escrito na época sobre Jonas, o Senhor falou assim, existem coisas que eu quero que uma pessoa faça. Uma pessoa não, né? No caso, existem coisas que você vai fazer. E aí eu, inclusive, anotei nas minhas anotações, no meu, né, caderninho, não é nem caderninho, é nota. Nesse dia... que eu ouvia de gente falando assim, na verdade até eu vou citar porque vocês sabem que eu sou uma admiradora do ministério dele, e ele falou assim, certa vez, o Douglas Gonçalves, ele virou e falou assim, se você, meu irmão, é um privilégio para você fazer cumprir o propósito e o chamado de Deus, mas se você não fizer, outro vai fazer. E aí ele conta ali um exemplo que ele estava numa fila e Deus estava falando com ele para ele falar com uma pessoa específica que estava na frente dele, para ele falar sobre o amor de Jesus, isso muito tempo atrás, provavelmente. E ele falou que ficou relutando, e ele falou, não quero incomodar, tadinha, ele tá com fone de música, como assim? Eu vou pedir pra ele tirar pra falar isso. Não, Deus, que não sei o quê. Douglas Gonçalves, gente. Se ele não teve coragem, a gente é mero ser humano, né? Brincadeira. Mas aí, diz que nessa mesma hora, outra pessoa saiu de trás dele, foi na frente dele e falou com aquele rapaz sobre o amor de Deus. E aquele rapaz agradeceu e tal. E aí diz que Deus falou com ele, né? Douglas, se você não fizer
eu vou levantar outra pessoa para fazer. E tudo bem, isso foi o que Deus falou com Douglas. Mas ao ler, ao me deparar com essa mensagem, e sim, né? Ninguém é substituível em nenhum lugar, meus queridos, acredite, muito menos para Deus. Deus sim vai fazer a obra que Ele tem para fazer de uma forma ou de outra. Mas quando eu me deparo com o capítulo 3 de Jonas, eu vejo que existem pessoas que têm algo que o Senhor quer que elas cumpram essa mensagem. Quando Jonas fugiu da cidade onde ele estava, que Deus falou para ele ir para Nínive, ele foi para o lado contrário, Deus deu tormento àquele mar, Deus colocou eles num ambiente desconfortável até eles colocarem Jonas para fora. Jonas então foi parar na boca de um peixe, na barriga de um peixe, mas ainda assim ele não morreu. E aí Deus ainda vomitou ele, depois de ele ter sido fugido de Deus, jogado no mar, engolido por um peixe. Quando ele vomitou, ele falou de novo, vai para Nínive. É você que vai anunciar essa mensagem naquele lugar. Eu não estou preocupada com a sua opinião, com a sua vontade, mas é você que vai. Você vai. E ele, né, dessa vez aqui, ele rapidamente foi de fato. E ele chegou lá e disse que aquele lugar, como a gente já falou aqui, eram 3 dias de viagem a pé, era 3 dias para você fazer a cidade toda. Diz que em um dia, eu não sei se num dia ele cumpriu, mas que num dia ele anunciou a mensagem do início da manhã até o pôr do sol, até, né, à noite ali ele foi com aquela intensidade, e ele falou de tal maneira, ele não foi, sabe, com raiva, batendo o pé, fazendo de qualquer jeito, não, ele foi diligentemente, e ele anunciou aquela mensagem de tal maneira que aquele povo no mesmo dia converteu seus caminhos. Que mensagem foi essa que Jonas pregou? Que mensagem é essa que está dentro da gente? Que a gente está relutando em fazer a obra do Senhor, está relutando em falar, que vai transformar uma nação inteira. E Deus está falando, é você que vai. E Deus está falando, é você que vai. Porque qualquer outro pode fazer essa obra, mas talvez ela dure 40 dias. Mas se você for, se você for, na mesma hora aquele povo vai se converter, na mesma hora vai surtir efeito. Sabe, Deus falou isso comigo. Deus falou, não comigo, se eu for, tô de boa. Brincadeira. Mas, sabe, ai, gente, eu tô com muito calor. Meu Deus, eu tô com essa cabeleira hoje. Mas é isso. Existem pessoas que sim, vão poder cumprir esse propósito. Mas existem coisas específicas que, se você fizer, rapidamente vai virar uma chave. Porque você tem uma mensagem diferente, uma maneira diferente, uma postura diferente, uma imposição diferente, da qual aquele lugar vai ser alcançado através da sua maneira específica. Então é isso. Eu não vou me estender aqui no meu horário, mas manda essa mensagem para quem, sabe, tá relutando em ir, tá às vezes com dificuldade, tá às vezes, sabe. Eu tenho falado algumas coisas aqui no meu Instagram a respeito disso, sabe? A respeito da gente às vezes estar deixando de lado as coisas de Deus, a obra de Deus, para buscar as nossas próprias coisas primeiro, sabe? Quando na verdade o mundo tá precisando e Deus tá querendo, sabe? Essa redenção, essa remissão, essa coisa, chegou o tempo, esse romper, esse avivamento que o povo clama, espera, ora e declara de Joel.
mas as pessoas ainda estão correndo atrás das coisas próprias, ou estão com muitas dúvidas, estão com muitas coisas dizendo, eu não sou capaz, eu não fui nem chamado para isso, que não sei o que, gente, eu não fui chamada para isso, e eu tô aqui. E é isso, amém? Fui. Bom final de semana pra você. Amanhã nós não temos live, se Deus quiser, no domingo estaremos de volta. Tchau, tchau.